Falando de Brasília agora, a Câmara deixa para o penúltimo dia a votação da medida provisória que altera a estrutura dos ministérios. Ontem, os deputados aprovaram as MPs do Bolsa Família e do Auxílio Gás. E o presidente da Casa, Arthur Lira, negou que tenha pedido a cabeça do ministro dos Transportes, Renan Filho. Mais informações ao vivo, direto da capital federal, com João Pedro Melo. Bom dia, João Pedro. Oi, Carla, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está nos acompanhando. Essa questão relacionada ao ministro dos Transportes é um tanto quanto delicada e já vem de outros tempos, né? A gente tem aquela disputa pelo poder no estado de Alagoas e isso, claro, teria motivado aí essa questão do disse-me-disse ao longo do dia de ontem na Câmara dos Deputados, obviamente também aqui em Brasília. Mas por falar no Congresso, a Câmara deixou para hoje a votação da medida provisória que reestrutura a esplanada dos ministérios. E essa é uma das medidas provisórias mais delicadas, porque se não for aprovada a tempo, o governo volta a ter o número de ministérios que tinha no último dia da gestão de Jair Bolsonaro, ou seja, menos 14 ministérios. E aí o presidente vai ter que decidir o que vai fazer com as 14 pastas, com os 14 ministros, caso essa medida não seja de fato aprovada. Bom, tinha expectativa de que essa matéria pudesse entrar na pauta da casa e ser votada ainda ontem à noite, só que isso não aconteceu. Essa MP foi editada no primeiro dia do governo de Lula, lá no mês de janeiro, aumentando o número de ministérios para 37. O prazo final vence amanhã e, caso perca a validade, a esplanada, como a gente falou, volta a ter aquele número de pastas, né? 23 pastas. O presidente da Câmara, Arthur Lira, descartou a possibilidade de não colocar essa pauta em votação e a gente vai ouvir o Lira agora. Tem que ser votada, se vai ser aprovada, se não vai ser aprovada, se vai ser emendada, se vai ser modificada, é o plenário. Não votar, eu acho que é um ato abusivo. Bom, o governo admite votar, então, essa medida provisória da forma que ela está, com as alterações que provocaram aquela indignação na semana passada, tanto em Marina Silva como também em Sônia Guajajara, ministras do Meio Ambiente e também dos povos indígenas, dizendo, inclusive, que havia um esvaziamento de funções. Qual que foi esse esvaziamento? A proposta é de que o cadastro ambiental rural volte da gestão e inovação para o Ministério do Meio Ambiente. Em troca, a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, que teve aí parte transferida para o desenvolvimento agrário, permaneceria na agricultura. Presidente Lula chegou a dizer que iria tentar reverter essas mudanças para atender aí aos pedidos das ministras, mas essa questão não foi possível. E segundo o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, a prioridade é garantir que a estrutura atual da esplanada dos ministérios seja mantida. E a gente vai ouvir o Padilha agora. Tem pontos ali que o governo eventualmente não concorda, né? Não concorda, não acho que é o melhor, não acho que é o ideal, mas nós vamos defender o relatório, já defendemos na comissão mista, uma aprovação bastante importante. Pois é, e além da MP dos ministérios, também está aí perto do prazo de validade, outra MP ou outras MPs também estão aí próximas desse prazo, né? A gente tem aí a lista que transfere o COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, do Ministério da Fazenda para o Banco Central. Essa é uma questão delicada, a gente já ouviu falar isso, inclusive, em outros governos, porque é um órgão de fiscalização. Então, esse ponto é um ponto um tanto quanto delicado. Em outra questão, a gente teve ontem a aprovação do marco temporal, como vocês falaram agora há pouco, né, demarcação das terras indígenas, e também outras medidas provisórias. A principal trata do Bolsa Família e a outra do Vale Gás. As duas acabaram sendo incluídas dentro de um mesmo texto, isso porque o governo estava correndo contra o tempo. E o que esses textos mantêm? Eles dão um adicional de R$150 aí para cada criança de até 6 anos, R$50 para mulheres lactantes e também o Vale Gás garantido aí no botijão de 13 quilos, né? Essa questão, ela estava na expectativa de ser instituída já desde 2021, foi mantida agora dentro de uma medida provisória, ou seja, uma política de governo que acabou sendo colocada dentro de uma medida provisória que falava de outra política, exatamente para não perder a validade. Portanto, Bolsa Família e Vale Gás já estão aprovados. Hoje, o governo corre contra o tempo para aprovar a reestruturação da esplanada. Agora, João Pedro, quando a gente fala da possibilidade de voltar a ter o número de ministérios que havia quando esse governo assumiu, ou seja, menos 14 ministérios do que hoje esse governo tem, a gente está falando disso no limite, né? Levando em consideração o que provavelmente vai acontecer, que essa MP seja votada, mas com alterações. O próprio governo já admite essa possibilidade de algumas alterações e busca alternativas internas.
Que redesenho possível é esse? Ou seja, a gente está falando de um quadro em que ministérios poderão ser 100% fechados? Essa é uma possibilidade avaliada dentro do governo. E o que acontece em casos assim? Fecha-se um ministério, transferem-se as autarquias para outros. O que dá para perceber ou observar em Brasília, até por parte do governo, de como o governo se prepara para uma derrota ainda que parcial? Olha, Sheila, a questão é, vamos dizer assim, na parte mais crítica seria de fato o fechamento dos ministérios, né? Fechariam essas 14 pastas, virariam de repente secretarias dentro de outros ministérios, mas essa é uma questão que o governo não está trabalhando. O que o governo está defendendo nesse momento, que foi inclusive o que o Padilha tem falado ao longo de toda a semana, é de que essa medida provisória seja votada como está, independente de ter esvaziado o Ministério do Meio Ambiente ou de repente o Ministério dos Povos Indígenas, para que a esplanada continue com o tamanho que ela está, com o recurso que ela tem. E aí depois vão avaliar de fato as consequências, né? Ou seja, os problemas que podem ser gerados com essa medida provisória. O fato é que o governo está trabalhando para que ela seja votada como ela está, o mais rápido possível, para garantir essa estrutura. Claro, tem uma série de articulações, tem a insatisfação da ministra Marina Silva, junto também com a ministra Sônia Guajajara, então tudo isso tem que ser trabalhado nos bastidores do governo federal. Sobre essa questão, né, uma consequência drástica seria esse fechamento das pastas, e aí o governo poderia fazer, de repente, um decreto para colocar ali novos ministérios, mas essa é uma questão que normalmente não é usada. É medida provisória, tem que ser aprovada pelo Congresso Nacional, e aí a gente cai de novo naquela história que a gente já vem falando ao longo de toda a semana. O governo não tem uma base coesa, está tentando fazer ali um acordo com os partidos ali aliados para, de fato, fazer uma base, mas isso ainda não existe. O governo está mais ou menos com a faca no pescoço em todas as votações que são colocadas no Congresso Nacional. E essa não é uma votação diferente. Tudo foi deixado para a última hora. Arthur Lira está articulando ali em favor do governo, mas é uma questão um tanto quanto delicada. Já tinha que ter sido votada há muito tempo. E essa é uma questão que, nesse momento que a gente vê, é que ela vai passar, mas vai passar com aquela história que a gente já falou, a toque de caixa, com as mudanças que o Congresso quer, e o governo não tem muito direito de opinar nessas medidas provisórias. Pois é, por quê? Eu imagino que essa pergunta esteja na cabeça do nosso ouvinte, que já viveu outros governos, e parte do princípio, óbvio, porque sempre foi assim, de que a estrutura do governo é uma prerrogativa única e exclusiva do presidente. É ele que decide quantos ministérios ele vai ter, o que vai estar sob o guarda-chuva de qual deles, com algumas exceções, né? O Congresso pode ir lá opinar sobre o COAF, se vai para a Fazenda ou se vai para planejamento e tal, mas nunca uma interferência tão grande assim na estrutura de governo. Eu quero ter 14 ministérios. Ótimo, se vira aí com 14. Eu quero ter 39. A Dilma chegou a ter 39 ministérios. Foi o recorde, né? Foi o recorde. 39. A gente nunca viu uma interferência dessas no Congresso. Não obstante, esse mecanismo existe, né? Tá lá para ser usado e dessa vez foi. E eu imagino que esteja na cabeça do nosso ouvinte por quê? Por que esse mecanismo existe? Por que o Congresso pode se arvorar esse direito, João Pedro? Pois é, uma questão um tanto quanto delicada, né? Se a gente for levar em consideração esse ponto de que o Congresso tem que chancelar medidas provisórias, né? Seria uma espécie de concordar com o que o governo coloca, né? Com o que o governo propõe. Normalmente é uma prerrogativa do presidente no caso de se ter uma base coesa, como a gente vem falando. Só que nesse governo isso está diferente. Por quê? O Congresso Nacional, se a gente for levar em consideração a formação desse Congresso na última legislatura, né? Ele é totalmente de oposição, né? O grande parte dele é de oposição. Os parlamentares que são da base hoje, eles já tinham ali um mandato, foram reeleitos agora, então é uma questão um tanto quanto delicada. E aí a gente tendo 70%, pode-se dizer assim, 70%, 75% do Congresso sendo de oposição, é muito difícil você fazer uma base aliada logo no primeiro ano de gestão. É preciso muita negociação, é preciso muita articulação política, e aí a gente tem também uma questão de bastidor, que trago para vocês aqui agora, de que o ministro das Relações Institucionais, o Alexandre Padilha, está sendo muito criticado. Primeiro porque ele não está conseguindo fazer essa articulação com o Congresso Nacional. O governo, ele sempre fala nas entrevistas que dá, que o governo conseguiu aprovar todas as matérias a que propôs. Ele cita principalmente aquela medida provisória relacionada ao Bolsa Família, que foi feita lá no ano passado ainda, na gestão de Jair Bolsonaro, né? Que seria os programas sociais. Sempre cita que isso foi aprovado, mas no
fim das contas, a articulação está falhando e o governo precisa entender o porquê que essa articulação está falhando. De repente mudar o articulador, tentar uma nova proposta com o Congresso Nacional, porque no fim das contas, no frigir dos ovos, ali no momento que de fato precisa dos votos, o governo não consegue a aprovação necessária. E muitas vezes, vendo que o governo não vai conseguir essa aprovação, Arthur Lira acaba não colocando as matérias em votação. E foi assim com essas medidas provisórias e hoje praticamente é o último dia para que elas sejam aprovadas. A ideia é tentar colocar ali no mais tardar, ou seja, quase no final da sessão para de fato conseguir esses votos, conseguir essa aprovação. É uma questão delicada? Sim, o governo trabalha contra o tempo? Também, mas vai precisar aí de muita articulação ainda para conseguir essa aprovação dessa medida provisória e de repente de algumas outras que sejam propostas pelo governo. Então é isso, né, aquela composição de governo é uma MP como qualquer outra, que geralmente, por ser naquele chamado período de lua de mel, não enfrenta grande resistência, né? O Congresso não tem interesse em comprar essa briga, em contestar uma decisão presidencial, mas não é o caso. A gente tem um Congresso muito mais inclinado à direita, né, do que os anteriores. Eu acho só importante colocar nessa questão, desculpa, meu mic não está funcionando? Eu acho que você chutou ele aí embaixo, Sheila. Então, olha, aos sábados agora a gente tem uma programação, né, especial e mais ao vivo e que traz mais explicações didáticas para o que está acontecendo no dia a dia. A gente, no dia a dia, sai colocando os fatos, os temas, porque é tudo muito dinâmico. E aí, no sábado, Megali, a gente conversou com o professor Fábio Andrade, deixa eu agradecer aqui ao Sandro e ao Lucas que lembraram o nome dele, que é professor da ESPM, e ele explicava para a gente didaticamente isso. Quando um presidente assume, ele desenha o governo, desenha o número de ministérios, porque isso tem uma transição do governo anterior para esse, e ele desenha esses ministérios, coloca numa medida provisória e, como o João Pedro estava explicando também, passa para que o Congresso Nacional chancele, deu ok, beleza, é isso aí. Mas o Congresso Nacional tem essa possibilidade de mexer nos textos. E como o governo não tem apoio total e irrestrito no Congresso, está enfrentando essa barreira, enfrenta esses redesenhos, né, porque são muitos os interesses dentro do Congresso. E como a Mônica estava dizendo, né, o governo decidiu por algumas vitórias e deixou outras passarem, né, deixou outras questões que já eram dadas como perdidas passarem, e por isso a gente está assistindo a tudo isso. Então é um jogo de empurra, um cabo de guerra dentro do Congresso Nacional com o governo executivo, e aí eu perguntei para o professor Fábio Andrade, aliás, é uma excelente entrevista, a gente tá até no YouTube da Band News FM, a gente pode, quem tem interesse é só entrar lá na nossa página, no canal da Band News no YouTube e buscar essa entrevista. Perguntei, professor, se dizia no período de campanha que a gente teria 4 anos disso, né? Quem questionava a eleição do presidente Lula dizia, olha, serão 4 anos de um cabo de guerra entre o executivo e o legislativo. É isso que a gente está vendo mesmo? Ele disse sim. O que se desenha, sim. É isso. Isso só o começo. Vem mais. Vem mais. João Pedro, diga. Não, a gente já pode se despedir do João Pedro. Eu só queria lembrar um outro aspecto que envolve o número de ministérios no Brasil e a gente não pode deixar de lado. É um governo que desde o início tem falado muito em aumento de arrecadação, que tem falado muito sobre revisão tributária no Brasil, muito embora a gente não tenha iniciado ou reiniciado a discussão da reforma tributária, mas que pouco ou nada fala sobre enxugamento da máquina. E quando a gente fala de 37 ministérios, o Brasil está muito acima da média mundial. A gente olha para Estados Unidos, França e Alemanha, por exemplo, todos têm menos de 20 ministérios. A gente está falando de 37. Há um elemento importante que é o fato de o que importa é a eficiência desses ministérios. Isso é verdade. Mas não dá para olhar para enxugamento de máquina? Precisamos disso tudo? Precisamos dos 37? Talvez olhar para o enxugamento e aproveitar esse momento para fazer esse enxugamento, em vez de ficar só olhando para como aumentar a arrecadação, para como conseguir equilibrar as contas, falar de enxugamento é um dos caminhos, né? Um museu de grandes novidades, né? Faz décadas que a gente discute esse assunto. Estávamos falando disso exatamente com os 39 ministérios de Dilma Rousseff tempos atrás. Lá se vai uma década. Abraço para Josedil Santos, que mandou imagens de Brasília. Tá parado no semáforo, 16 graus de temperatura, mas o céu azul, azul, azul. Thiago Rossi colocou aí na nossa live, Boa. né? O céu de Brasília nessa manhã. João Pedro, um beijo para você. Valeu, um beijão, pessoal, bom trabalho.